Todos usarão a moeda digital da China. Quem diz isso não sou eu, é um lendário minerador de Bitcoin. Cada dia mais, meus caros irmãos, os planos da elite e o que a gente já avisava anos atrás começa a sair apenas da área da especulação, da cabeça daquelas pessoas que conseguem enxergar um pouco mais longe, conseguem deduzir o que vai acontecer pelas propostas que são apresentadas de momento, e agora pelo andar da carruagem já tem gente dizendo que todos usarão. E não é qualquer pessoa, que é o que você vai ver na matéria. Inclusive matéria essa, recentíssima, de 25 de setembro de 2020, nos enviada por um dos pesos pesados também aqui nas dicas, Leandro Falcão da Silva. E desde já fica o nosso agradecimento ao nosso querido irmão. A moeda digital está causando polêmica na criptosfera. Porém, de acordo com um dos pioneiros do Bitcoin, BTC, o mundo vai ter que se acostumar a utilizar o Yuan digital. Isso porque, para Chandler Gou, a moeda será impulsionada pela comunidade de chineses que vivem ao redor do mundo. Vamos parar para entender isso aqui, meus caros irmãos. Desde que o mundo se entende por mundo, da elite global, causam até tretas mundiais para se beneficiar com os estragos. Eles acumulam grandes somas de dinheiro, instigam uma treta entre países, e quando esses países estão se enfrentando, se matando, os dois lados precisam de financiamento. Se tem uma coisa que é cara, se tem uma coisa que os cidadãos gastam, é uma treta entre os países. Então, dessa maneira eles faziam antigamente. Os dois países começando a se matar ali, se enfrentando, gastando tudo que tinha, empobrecendo e matando de fome o próprio povo. Porque eu não sei se você sabe, meus irmãos, as vidas se perdem mais em uma treta mundial por falta de recursos do país do que com a própria treta em si. Entende, meus irmãos? Mas eles não estão nem aí para isso. O ditado deles é que os fins justificam o meio. Esse ditado vem deles, dos donos do mundo, das 13 famílias. Eles usaram muito essa tática. Então, dando uma de amigo da onça, causando a treta e depois ajudando ambos os lados e financiando ambos os lados, acumulando grandes dívidas com eles, eles conseguem se apoderar e criar leis naqueles dois países a favor do que eles querem, das suas grandes empresas que vão entrar ali, assumindo o que era antes estatal, assumindo antes o que era de empresas nacionais de verdade, daquele empresáriozinho ali que começou com uma padaria, comprou um supermercado, fez 2, fez 3... Eles quebram esse pessoal e assumem as tarefas que essas empresas faziam com as suas multinacionais, inclusive as estatais do governo também. E dessa forma, aquele lucro que ia para os cofres públicos passa a ir para os cofres das 13 famílias. Por isso que eles são tão ricos. E ainda fazem tudo isso enquanto o povo mesmo agradece, porque segundo eles, olha, nós estamos criando emprego, estamos criando desenvolvimento para vocês. E as pessoas brigam até para que essas empresas entrem em seus países, mas na verdade o que elas estão fazendo é aproveitando a mão de obra do país, aproveitando a terra do próprio país e mandando tudo para fora. É isso que eles fazem. Então eu não vou falar aqui desse mal terrível que todos os países estão enfrentando, esse atual problema que nós enfrentamos agora. Já falei em outros vídeos no canal, já tive esses vídeos derrubados. Quem acompanha o canal há mais tempo já sabe disso, o que é que eu acho desse mal terrível, onde é que ele foi criado, mas eu não posso falar aqui, porque senão entra como um vídeo de teoria da conspiração e ele será deletado. Eu não posso provar, então eu não posso falar. A regra hoje é essa, é a regra básica para qualquer criador de conteúdo. Mas enquanto o mundo vem penando aí, os preços subindo, as pessoas sem dinheiro, nem mesmo a cesta básica escapou disso, países como a China continuam comprando e comprando e comprando, e dessa forma se tornando cada vez mais poderosa. Então o que o rapaz está dizendo aqui é um fato. As coisas são trabalhadas por etapa. Você lembra que nós criticamos muito o Bolsonaro aqui, inclusive, quando ele liberou a inserção de vistos para chineses? Os chineses podem entrar aqui à vontade? Os chineses não pediram isso ao governo brasileiro por acaso. Tinha um objetivo. E agora você está vendo um desses objetivos, porque são vários. Esses caras fazem tudo muito bem pensado. Entende, meus irmãos? Agora você que está armado com as informações, você que já acompanha os nossos vídeos há tempos, você vai entender o que eu acabei de falar, que realmente essa ideia de inserção de vistos para chineses tinha um propósito. Isso porque, aqui é matéria, não é teoria da conspiração, tá aí na mídia, você pode procurar. Isso porque, para Chandler Gou, a moeda será impulsionada pela comunidade de chineses que vivem ao redor do mundo. Os chineses estão no mundo todo. Quando eu avisava, é conspiracionista, esses caras viajam demais. E tá aqui, ó, tudo que a gente falou, avisou durante tantos anos acontecendo. Graças a Deus o que se faz na internet nunca se apaga. Mesmo que saia do canal, outra pessoa tem. E o que eu falei está aí no nosso canal ainda, graças a Deus. E eu tenho certeza que na cabeça de muitos de vocês agora passou um flashback do nosso vídeo. Vamos continuar porque isso aqui ainda piora. Olha só o próximo parágrafo da matéria da mídia. Faço questão de colocar a print aí para você ver. E o Yuan digital será obrigatório. Lembra que a gente disse que vai chegar uma moeda? Aqui é o começo disso. Você tá vendo o comecinho, como é que isso vai ser feito. Olha só,
Chandler Gu começou a minerar bitcoins numa localidade secreta na China em 2014, conforme explica em entrevista para a BBC Hong Kong. Naquela época, o equipamento de mineração do Gu era capaz de minerar 30% da produção mundial de Bitcoin. Porém, até mesmo um dos maiores defensores do Bitcoin reconhece a força da nova moeda digital chinesa. Na entrevista, Gu afirmou: o Yuan digital vai ser bem sucedido porque existem vários chineses vivendo no exterior. Atualmente, 39 milhões de chineses vivem fora do seu país de origem. Se eles tiverem alguma conexão com a China, eles usarão a moeda digital. Essas pessoas têm a capacidade de transformar o Yuan digital em uma moeda internacional. Veja só, meu caro irmão, aqui é uma matéria da mídia, a gente não pode esperar muito. E até porque é uma pessoa que já vive se beneficiando do sistema também. Mas olha só, 39 milhões de chineses segundo eles, mas tem muito mais. Vocês sabem que os chineses gostam de se produzir muito. Eles têm toda uma linhagem na China e é óbvio que eles vão para outros países, mas continuam com ligação no seu próprio país, inclusive até com bens. E é óbvio que essa moeda para eles vai ser muito boa. Tem até pessoas de outros países também percebendo isso. Isso é fato. Então quando eles colocam aqui, se tiverem alguma conexão com a China, é para que você não se preocupe muito, para que ninguém venha dizer: olha, você está dizendo isso, isso e isso, afirmando como a gente faz aqui. Nós já estamos afirmando o que a gente pensa, só isso. Mas essa forma de fazer um jornalismo você não vê na mídia, a gente faz aqui porque é verdadeiro. A gente não tem rabo preso e não tem por que esconder a informação de você. Mas a grande verdade é essa, meu caro irmão. Assim, Gu entende que a força da comunidade dos expatriados chineses é suficiente para disseminar o Yuan digital. Então ficou claro que os chineses sozinhos são capazes, já porque estão muito espalhados, de fazer essa moeda digital vingar. E era tudo o que o governo chinês queria. Ele já conseguiu de países submissos como o Brasil a inserção de vistos para esse fim aqui, justamente para esse fim. Aí a matéria continua: no entanto, vale ressaltar que a moeda digital chinesa não funciona de maneira semelhante ao Bitcoin, apesar de ser baseada em blockchain. A moeda é centralizada e será emitida pelo Banco Central do país. O Yuan digital já está sendo testado em algumas cidades chinesas, contudo, ainda não há data de lançamento oficial definitiva da moeda. Aí vale lembrar também, meus irmãos, que a matéria também faz, inclusive, essa ligação daquele outro vídeo que a gente fez também falando da criptomoeda do Face Lixo. Vocês lembram que eu falei dela aqui? Também está no canal, graças a Deus. E aí você precisa estar desperto para fazer a ligação e nós faremos aqui juntos. Olha só, criptomoeda do Face Lixo preocupa o governo chinês. As autoridades chinesas estão pressionando os desenvolvedores do Yuan digital. A menos é o que afirma Li Gao Bao, que é um analista financeiro entrevistado pela BBC. Nas palavras dele, ele falou: é difícil prever a linha do tempo, porém o Banco Central da China está sofrendo bastante pressão para acelerar o desenvolvimento da moeda digital. Eles têm pressa, afinal, já declararam uma data para que tudo isso seja implementado. Nós fizemos um vídeo especial sobre isso, o relógio que colocaram lá, marcando 7 anos, tá certo? 7 anos para que tudo isso seja implementado. Deram um ultimato a eles mesmos. Então olha só, isso acontece porque o governo chinês não quer ver a Libra, criptomoeda do Face Lixo, se transformar na moeda global. Esse cenário é pior para eles do que o sistema financeiro atual, que é controlado pelos Estados Unidos. Presta atenção aqui, meu irmão, eu vou voltar de novo. Se transformar na moeda global. Entende, meus irmãos? Não vai ter como escapar disso. Cada vez mais o dinheiro físico que você tem aí no bolso, que você tem um pouquinho, ou pelo menos que está devendo já, esse dinheiro vai deixar de existir. Logo, logo ele vai deixar de existir. Tudo será feito através dessas moedas digitais. Isso aqui também representa o fim definitivo da soberania e da sua liberdade de gastar e dar o seu dinheiro a quem você quiser. A partir do momento que ele for digital, eles vão saber tudo que você faz, como eu já comentei em outros vídeos, até mesmo quando você der o dinheiro da merenda do seu filho para ele lanchar na escola, quando você der um dinheiro ao seu pai, à sua mãe, ao seu avô, seu irmão, sua irmã, quem seja. Esse dinheiro será contabilizado, você já pagará impostos e eles saberão e traçarão o seu perfil de acordo com isso. Dessa maneira, dependendo do que você faz, juntando todas essas informações, que estará tudo à disposição deles em uma grande central de dados, dessa maneira, alguns lugares também você não terá acesso. Quando criarem a pontuação social, que a gente também já fez vídeo aqui, mas eu quero só que você veja essa matériazinha que já falava disso em 2017, não é? Apesar de ser matéria da própria mídia, eles diziam: não, isso aí é teoria da conspiração, vocês viajam demais. E as câmeras sendo instaladas, e as pessoas sendo vigiadas, o mimimi, como a gente conhece, o politicamente correto cada vez mais sendo trabalhado pela grande mídia, tudo isso com a finalidade de que as pessoas aceitassem esse tipo de coisa. Olha aí a matéria, ó, de 20 de novembro de 2017, o plano chinês para monitorar e premiar o comportamento de seus cidadãos, que logo
vai se espalhar aí pelo mundo, tá certo? E as pessoas vão dizer, não, tem que ser assim mesmo, porque as pessoas normalmente não sabem se controlar, então tem que ter leis duras em cima dessas pessoas, dizendo a elas o que é certo e o que é errado, de acordo com eles. Então as pessoas estão aptas a aceitar isso e vão inclusive gostar disso. No nosso último vídeo nós falamos do trem, que não vai deixar pessoas enfermas entrar, não vai deixar pessoas mal vestidas entrar, alegando que isso é para o bem de quem usa o serviço, mas você sabe que não é, porque se eles quisessem resolver isso, era muito fácil resolver, mas nem ligam. O que eles querem de fato é controlar e doutrinar o comportamento dos cidadãos. Mas como eu avisei no vídeo que teria gente que iria concordar, porque eles criam um problema para as pessoas exigirem a solução, uma médica falando que não, tem que ser assim mesmo. Eu não vou expor aqui, é uma pessoa que comentou no canal, se vocês procurarem lá vocês vão ver. E ela tem todo o direito, a gente precisa respeitar e pensar como bem entende, como acha que é correto. Mas é o retrato do que eu falei. As pessoas vão aceitar esse tipo de coisa, elas vão achar que é melhor porque o sistema deixa vários problemas nesses serviços, nesses sistemas, para que quando eles apresentem a solução, elas digam, é mesmo, pelo menos eu vou me livrar desse problema tão sério que eu tive essa semana passada, meu irmão teve, alguém teve, e aí a pessoa realmente já está desejando que o sistema seja implementado como eles querem. Continuando aqui, já estamos no finalzinho da matéria, eu também não quero me estender muito nos vídeos, eu estou tomando cuidado para não fazer vídeos muito longos, para não ficar cansativo para vocês, porque afinal de contas eu sei que é muita coisa para absorver todas de uma vez. Mas olha só, dessa maneira o projeto da moeda digital do Face Lixo, essa mesma plataforma aí que agora quer saber a sua religião, se você não disser, eles não deixam você acessar, como eu, por exemplo, não estou podendo acessar, mesmo tendo lá mais de 5 mil amigos, tendo uma página com mais de 30 mil pessoas, eles não me deixam aceitar enquanto eu não disser qual é a minha religião. Então, por que eles querem saber tanto isso? É essa mesma plataforma que censura qualquer pensamento cristão, que censura qualquer pessoa que defenda a moral e os bons costumes, taxam essas pessoas como preconceituosas. Essa é uma das candidatas a ter o controle de uma moeda que será global. Então olha só a nossa situação, aqui entre o Face e a China é o cão e a besta fera, mas eu vou explicar isso aí, deixa só eu terminar aqui. Dessa maneira, o projeto da moeda digital do Face Lixo está fazendo uma sombra no desenvolvimento do Yuan digital. Hoje em dia, o Face Lixo é bloqueado na China, que utiliza plataformas sociais desenvolvidas no próprio país. Muito bom isso aí. Isso aqui é que é liberdade, meus irmãos? Deus que nos livre. E ainda, Bolsonaro vai nesse país aí e diz que lá está num país capitalista, Capitalista para as 13 famílias, Mas é isso aí. Vamos continuando aqui o finalzinho. Entretanto, a Libra pode se tornar relevante no restante do mundo, caso o projeto do Face Lixo tenha sucesso. Eu acredito, meus irmãos, que pode até existir mesmo essa treta aí, um querendo ser mais do que o outro, mas no final das contas, quando chegar a hora mesmo, será implementada uma ou outra, ou elas vão se unir em uma moeda só, vocês podem ter certeza. O fato é que o plano segue como eles querem. A pirâmide dos donos do mundo gostam de fazerem os próprios tijolos que estão mais acima se enfrentarem, para ela mesmo saber qual deles tem mais competência para assumir. Então eles criam uma competição ali entre eles, e se não fizer direito já tem o outro ali que perdeu, doido para assumir. É assim que acontece na política, é assim que também acontecerá nesse sistema financeiro que vai substituir o dinheiro físico, meus irmãos. Então esse vídeo eu fiz para mostrar essa realidade para vocês. Eu peço que você passe esse vídeo adiante, meus irmãos, porque enquanto tudo isso aqui está acontecendo, o gado, como se diz, tá pastando, tá nem aí, tá chamando isso aqui de teoria da conspiração. Uma coisa que a gente já anuncia há tantos anos, tá aí, matérias de 2017, agora matérias de 2020. A coisa realmente agora já está arquitetada, já criou sua forma e agora já começou a ser implementada, já começou os primeiros passos. Durante esses 7 anos, muita coisa vai mudar nesse planeta. Não é fim do mundo. Entende, meus irmãos? Depois eu vou fazer outros vídeos explicando mais essa parte, se for do interesse de vocês, tá certo? Para o vídeo não ficar muito longo, a gente vai encerrando por aqui. Agradeço demais vocês que assistiram o nosso vídeo. Eu peço que você compartilhe com força mesmo, irmão. Essa é a única maneira do canal continuar de pé. Deixa o seu like e não esquece de comentar, porque é com o seu comentário que eu também melhoro a minha própria opinião, tá certo? Então fiquem todos com Deus, um abraço e que o Senhor nos proteja e nos acompanhe sempre. Fui!